Me desculpe destruir seu lindo mundo, mas aparentemente quem tá matando as pessoas com Covid-19 é o próprio sistema imune delas. Mas calma. Vamos explicar isso direito. Vem como ele explica, traga seus familiares, seus amigos, curtindo, compartilhando e comentando, e também descobrir os avanços que temos em relação aos tratamentos do Covid-19. Vamos lá? A medicina, por ser uma ciência, ela se organiza de forma a empregar informações com credibilidade científica. Deste modo, trago esta pirâmide para vocês. Como você pode perceber, essa pirâmide traz uma estratificação dos níveis de credibilidade científica, também chamado de evidência científica. Na base, encontram-se os primeiros estudos, geralmente envolvendo as análises laboratoriais, que é onde se encontram os estudos in vitro ou em animais, e a partir dessas informações, os tratamentos vão sendo testados em humanos, sendo então gerados relatos de caso e a série deles. E posteriormente a isso, vão sendo analisados outros aspectos que envolvem a doença e o tratamento, como outras doenças associadas, idade, sexo, fatores ambientais. Portanto, quanto mais nos distanciamos da base, mais a informação científica e mais especificamente os tratamentos vão se tornando seguros de serem empregados, pois já se foi analisado diversas nuances que envolvem a doença e o tratamento dela, sendo então os estudos clínicos randomizados e com grupo controle os mais indicados para se estabelecer um bom tratamento. Tive que trazer esta pirâmide no início do vídeo porque temos sempre que lembrar que a infecção pelo Covid-19 é uma realidade há menos de um ano, e por isso os cientistas tiveram pouco tempo para analisar diversas nuances e assim estabelecer um protocolo seguro de tratamento. O primeiro tratamento que vamos falar são os corticoides. A Universidade de Oxford publicou recentemente um estudo preliminar comparando 4.000 pessoas que não receberam a dexametasona como tratamento no Covid-19 a apenas um tratamento de suporte, e comparou com 2.000 pessoas que receberam a dexametasona. Nesse grupo que recebeu a dexametasona, houve uma redução significativa no número de mortes, mas naquelas pessoas que não tiveram sintomas graves da doença, o uso da dexametasona não houve diferença. O segundo tratamento são os anticoagulantes. Foi percebido que, em pacientes hospitalizados pelo Covid-19, tiveram maior risco de complicações trombóticas, e por isso foi favorável a utilização de anticoagulantes, em especial a heparina, mas não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Infectologia a utilização por pacientes em nível ambulatorial, ou mesmo de rotina, apenas então para pacientes hospitalizados. O terceiro tratamento é o tocilizumab, que é um antileucotrieno com ação então imunomoduladora. Ou seja, ele tem uma ação anti-inflamatória, mas é muito diferente daqueles anti-inflamatórios que nós ouvimos falar aí constantemente. A Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda ele como tratamento do Covid-19 porque ainda faltam estudos caso controle, randomizados, mas ainda assim, por ter muitos estudos que estão comprovando a sua eficácia, ele é um tratamento muito cogitado. O quarto tratamento é o plasma convalescente, que é o plasma de pessoas recuperadas do Covid-19 e que por isso vão ter os anticorpos eficazes contra o Covid-19. Ele é um tratamento que não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Infectologia porque ainda faltam estudos caso controle randomizados que possam atestar a sua eficácia e segurança. Mas, fisiologicamente falando, ele tem tudo para dar certo e alguns estudos sim estão comprovando a sua eficácia e por isso ele é muito cogitado. O problema é que ele demora um pouco para ser produzido e também produzir em larga escala não é muito fácil. Quando se descobriu que o Covid-19 possui algumas características muito específicas parecidas com HIV, logo se pensou em utilizar a terapia antirretroviral do HIV no Covid-19, mas infelizmente apenas o Remdesivir aparenta ter uma significativa eficácia contra o Covid-19. E ele, infelizmente também, não é registrado no Brasil, apenas para estudos clínicos. O que nós temos, que é o Lopinavir e Ritonavir, mesmo associados, não aparenta ter uma significativa eficácia contra o Covid-19. Pois bem, estes são os tratamentos mais cogitados para o Covid-19. Mas você conseguiu perceber que a maioria deles estão atacando a inflamação ou os efeitos secundários a ela, como a trombose? Pois é. Aparentemente, o que está nos matando é o nosso próprio sistema imune, através de uma inflamação exagerada, e por isso a utilização de corticoides, tocilizumab e antitrombóticos está permitindo a gente desacelerar essa inflamação a ponto de não chegar a uma insuficiência respiratória.
Afinal, devemos lembrar que não apenas os vírus têm uma ação lesiva aos nossos tecidos, o nosso próprio sistema imune precisa machucar um pouquinho a gente para poder fazer efeito, o que a gente percebe através dos nossos machucados, em que vai ter uma dor, uma vermelhidão e até mesmo inchaço. Mas voltando para a Covid-19, o que está se percebendo é que o sistema imune aparentemente não está percebendo que é uma infecção viral apenas. Ele está atirando para todos os lados, como se estivesse presente uma infecção por fungos, bactérias e vírus, e assim causa tempestade de citocinas e assim uma grande inflamação. Mas, especificamente agora para os profissionais da saúde, o que eu quero dizer é que está sendo encontrado uma ativação também da via TH17 e não apenas da TH1, o que está causando uma tempestade de citocinas e uma grande inflamação. Bom, agora vamos entrar nas polêmicas. Medicamentos antiparasitários como a ivermectina. Galera, não pira, eles só tiveram resultados in vitro, o que para a prática clínica não quer dizer muita coisa. Ele precisa então ser testado em humanos, ou seja, estudos clínicos para garantir a sua eficácia e segurança. Cloroquina e hidroxicloroquina. Para esses nós temos estudos clínicos, e bastante na verdade. E eles dizem que não houve benefício no uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados pelo Covid-19. Na verdade, nesses pacientes tiveram maior risco de complicações cardíacas, como arritmia, por exemplo. E por isso, a OMS, a FDA e a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomendam o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina. Vitaminas e suplementos alimentares. Esse é polêmica, porque muito ouvimos falar sobre a vitamina A, C, D e o zinco, mas não é novidade para ninguém que a ciência não gosta muito de testar a eficácia disso no tratamento de doenças. E por isso, é muito difícil para os órgãos sérios, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, recomendar o seu uso, mas estudos já até meio antigos já comprovam a eficácia do zinco em infecções virais em geral. Não quer dizer que para o Covid-19 vai ser positivo. E deixando por último, porque essa assustou até a mim, estão sendo publicados alguns artigos em níveis muito baixos de evidência, como opinião de especialistas e revisão de literatura, acerca da utilização de radiação em níveis baixos em pulmão de pacientes positivados para a Covid-19, uma vez que já se sabia da ação anti-inflamatória dessa terapia, sendo então uma tentativa de frear a evolução daquela inflamação que eu disse anteriormente. Bom, meu querido, este vídeo está chegando ao fim, espero que você tenha gostado e te tranquilizado um pouquinho ao saber dos avanços sobre o tratamento do Covid-19. Mas lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e tocar o sininho. E não se automedique, medicação é algo sério e pode levar a consequências graves quando mal utilizadas. Tá bem? Até a próxima!